sem que Deus cumpra antes as suas promessas. A gente vê isso na igreja, a gente vê isso em músicas. Quem tem promessa de Deus não morre antes do que essas promessas sejam cumpridas. Mas será que isso é bíblico? Aleluia. Será que é correto falarmos dessa forma? Quando a gente lê a palavra do Senhor, quem lembra daqueles 12 espias? Os 12 espias que foram verificar a terra prometida. Foram verificar como é que era a terra. Quem lembra desses espias? Quando eles voltaram, o que aconteceu? Eles voltaram falando, olha, a terra lá é boa, viu? A terra lá, de fato, emana leite e mel. Mas, aí eles falaram, mas tem algo que a gente tem que observar. Tem algo que a gente precisa observar. Lá, lá a gente vai ter pão, lá a gente vai ter leite, mel. É a terra que é perfeita. Mas os homens, o exército daquele povo, não tem como a gente vencer, não. Infelizmente, não vai ser possível a gente vencer o exército daquele povo. Só que desses 12 que foram, eu tenho certeza que você lembra que dois deles viram tudo que os 10 viram, né? Viram os exércitos, viram o povo que era grande, os homens grandes, né? Armados, mas eles voltaram diferente dos demais. Eles voltaram, olha, de fato, o exército daquele povo é forte, a cidade é fortificada, a cidade é protegida, mas é de fato a terra que Deus nos prometeu. Eita Deus. É de fato a terra que Deus nos prometeu. Aleluia. Você consegue compreender? Consegue compreender a diferença? É desse jeito. Aleluia. Foram 12. Muito forte, aleluia. Foram 12. E aí eles falam, olha, é realmente um país excelente. E falaram da terra mesmo, falaram, essa terra de fato é excelente. Mas 10 espias disseram, estou repetindo para você compreender melhor. O povo que mora por lá é grande e forte. Seremos mortos se tentarmos tomar o país. E aí a palavra de Deus diz que os israelitas ficaram com medo.
quando ouviram isso. Aí o que eles disseram? Teria sido melhor se morrêssemos no Egito, ou mesmo no meio do caminho, ali no Hermon, como é que fala? No deserto. Aí eles falam: morreremos em batalha, e nossas esposas e filhos serão capturados. Aí, olha só, vamos escolher outro líder em lugar de Moisés para voltar ao Egito. Que coisa triste. Que coisa mais triste, não é? Eles deixaram um medo dominar o coração deles, a ponto de tomarem a decisão, né, de substituírem por conta própria o líder deles, Moisés. Que coisa triste. Isso aí que eu estou lendo para você, isso que eu estou descrevendo para você, todas essas situações, você pode acompanhar em Números capítulo 13 e Números capítulo 14. Aí no versículo 32 de Números 13, diz o seguinte: então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo: a terra que atravessamos, ao fazer o reconhecimento, devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes. Vimos até gigantes, os descendentes de Enaque. Perto deles nos sentimos como gafanhotos. E aí também era assim que parecíamos para eles. Eu pergunto para você: você se sente desse jeito perante os seus problemas? Perante as dificuldades? Você se sente pequenino? Você se sente como um gafanhoto? Como nada? Você se sente assim? Só que aí, voltando aqui no versículo 30, diz assim: Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele. Com certeza podemos conquistá-la. Só que os outros falavam: não, calma aí, não. São mais fortes do que a gente não consegue, não. Então você vê, 12 pessoas foram lá explorar a terra, viram que a terra emanava leite e mel, mas apenas 2 acreditavam. Apenas 2, Caleb e quem era o outro? Josué. Apenas os 2 acreditavam que de fato poderiam dominar a terra, porque quem prometeu aquela terra a eles não foi o homem, foi o Senhor Jesus, foi o nosso Senhor Deus. E quando Ele promete, Ele garante, não importa se as coisas estejam difíceis, não importa se aos seus olhos parece impossível.
Para Deus, tudo é possível. No entanto, por aquele povo desacreditar, por aquele povo não acreditar que Deus daria aquela terra na mão deles, por aquele povo duvidar, a promessa deles pisarem na terra prometida, a terra que eles viram, mas ficaram com medo de entrar, essa promessa não foi cumprida. Por quê? Por causa da dúvida, por causa da desobediência. Então a promessa, ela é cumprida a cada um de nós se nós nos mantermos fiéis. Aleluia. Fiéis. O que faz então? Eu já comecei a falar, mas o que faz as promessas de Deus não serem cumpridas em nossa vida? Vamos analisar aqui, Primeiro, o povo que estava no arraial, o povo que estava esperando o relatório desses espias, deixaram ser dominados pelo medo, contaminados e dominados pelo medo dos 10 espias, e não escutaram a Calebe e Josué. Deus disse que eles iam prosperar naquela terra, mas eles tiveram medo, e o medo mobiliza as pessoas. Ao contrário de Deus, disseram que aquela terra consumia, devorava as pessoas. E aí, como vencer este medo? Como vencer o medo? Deus fala para você: filho, dê o primeiro passo, eu estou com você. Eu estou contigo. Filho, pode fazer isso. Pode entrar de cabeça, mergulhar de cabeça neste projeto. Eu estou com você, promessa, é seu. Mas às vezes nós somos dominados pelo medo, como este povo foi. Pelo relatório negativo que os 10 espias passaram. E o mais interessante, eu fico batendo nessa tecla porque é muito interessante. Os 12 viram a mesma terra. Viram as mesmas pessoas que moravam nesta terra. Os 12 viram os mesmos gigantes. Mas 10 passou um relatório e 2 passou outro relatório. 2, não, calma aí. De fato, o povo é gigante. O povo é grande. O povo é forte, a cidade é fortificada. Mas a terra é a terra que Deus prometeu. Se Ele prometeu, nós somos mais do que capazes de vencer este povo grande e forte. Somos mais do que capazes. Aleluia. Somos sim, vamos vencer sim. O que a gente deve fazer, Calebe falando, rapaz, deixa de, posso até, vamos, como nosso pastor gosta de dizer, conjecturar. Posso até ouvir o Calebe dizendo, deixa de frescura, deixa de serem medrosos. Nós somos mais do que capazes de dominar essa terra. Sabe o que a gente devia fazer? Cada um pegar sua arma agora e vamos invadir a terra. É a terra que Deus disse que a gente ia ter para nós. Mas já estavam dominados pelo medo. Possuídos pelo medo, mobilizados. Como vencer este medo? 1 João capítulo 4, versículo 18 diz o seguinte: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Glória a Deus, aleluia. Porque o medo
envolve castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Oh, Deus Santo. O amor de Deus lança fora todo medo. Tremendo, aleluia. O amor de Deus lança fora todo medo. E Deus está dizendo hoje: todo medo será lançado por terra. Todo medo será lançado por terra. Quem está dominado, mobilizado pelo medo, será liberto hoje, em nome de Jesus, para que você viva as promessas de Deus. Aleluia, Deus poderoso. Em nome de Jesus. Deus vai te libertar de todo medo. Aleluia. Em segundo lugar, 10 espias só propagaram o tamanho dos obstáculos, como a gente pode ver aí no texto de Números 13 e 14. E assim a incredulidade nasceu no meio do povo. Caleb e Josué estavam animados para conquistar a terra, como havia dito o Senhor. Mas a gente vê aí que a incredulidade tomou de conta dos demais, porque eles estavam apenas olhando para os obstáculos e esqueceram de olhar para Deus. Números 23, 19 diz algo tão interessante. Só um minuto. O que diz Números 23, 19? Todo mundo gosta de dizer isso. Todo mundo, na verdade, todo mundo gosta de citar este versículo. Mas na hora certa esquece dele. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará? Ou havendo falado, não cumprirá? Deus não é homem para que minta, ou para que se arrependa. Se ele disse que vai dar certo, é porque vai dar certo. Se ele disse que você vai vencer, é porque você vai vencer. Se ele disse que a sua família não vai se afundar, não vai morrer, não vai acabar, é porque isso não vai acontecer. Deus não é homem para que minta e nem para que se arrependa. Guarde isso daí no seu coração. O versículo citado anterior é o João 4,18, né? 1 João 4,18. Isso, a irmãzinha está pedindo para repetir. 1 João 4,18. Okay. 1 João 4,18. Glória a Deus. No amor não há medo, antes o amor lança fora todo medo. Glória a Deus, aleluia. Né? Então, continuando, Deus, quando Ele fala uma coisa, quando Ele declara algo para cada um de nós, Aleluia, Jesus. Ele não volta atrás. Deus poderoso. Somos fiel. nós que nos afastamos da palavra Aleluia. do Senhor, da promessa dEle, por causa, primeiro, do medo, por causa da incredulidade. Meu Deus. Sabe qual deve ser a nossa fé? Vamos pegar o contexto que nós estamos vivendo hoje. Deus. A nossa fé deve ser: o coronavírus vai ser vencido, Em nome de Jesus. a economia vai melhorar, Em nome de nós viveremos um tempo de prosperidade, de alegria, ainda aqui na terra. Essa deve ser a nossa fé. Aleluia. A nossa fé não deve ser contaminada, minada verdade, Deus pela tá a negatividade do que a gente vê, mas aí você diz, mas são as coisas que estão acontecendo. É o que os espias lá viram também. Deus. Os espias viram a terra boa, mas eles deram apenas lugar para as coisas negativas que eles viram. Viram um povo forte, viram um povo alto, gigante, armado, e tiveram medo. E o que você e eu estamos vendo hoje? Nós vamos dar lugar para o quê?
Eu estou dizendo para você ignorar o que está acontecendo e viver de qualquer jeito, viver na imprudência. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você vai ver sim o gigante, você vai ver sim o tamanho do problema, mas você vai dar a este problema, você vai dizer ao seu problema, vai dizer ao que você está vivendo agora: olha, para mim é impossível. Para mim esse gigante, se eu for sozinho, eu vou morrer. Mas eu tenho um Deus que tudo pode. Eu tenho um Deus que pode todas as coisas. Deixa eu lhe apresentar meu problema. Esse daqui é Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário, ressuscitou no terceiro dia e disse lá em Apocalipse 1:8: sim, eu estive morto, mas hoje estou vivo e tenho em minhas mãos a chave da morte e do inferno e reino para todos sempre. Apresente a Satanás o seu problema, as dificuldades, o tamanho do seu Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Sabe por quê? Porque é impossível Eita, Deus, agradarmos a Deus se nós andamos pela incredulidade. Se tem algo que não agrada ao Senhor, é você duvidar do tamanho do poder dele, duvidar de que ele está com você. Segundo aos Coríntios 5:7 diz o seguinte: porque andamos por fé e não por vista. Nós não vivemos pelo que nós vemos, nós não andamos pelo que nós vemos, nós andamos pela fé que nós temos em Jesus, vivemos pela fé que nós temos em Deus. Então, se você duvida do Deus Altíssimo, pode ter certeza, as promessas não serão cumpridas em sua vida. É, Deus. Não porque Deus é mentiroso e se arrependeu, ou porque Deus volta atrás em sua palavra. Não, é porque você abriu mão daquilo que Deus te prometeu com a sua incredulidade, com medo e com a sua incredulidade. O que em terceiro lugar aí, eles olharam para a força do inimigo e esqueceram da força de Deus. O versículo 31 de Números 13. Porém, os outros que tinham ido, eu li para você no início, mas vou ler novamente. Os outros que também tinham ido disseram: não podemos atacar aquela gente porque é mais forte do que nós. Também vimos ali gigantes, os descendentes de Anak. Perto deles, nos sentimos tão pequenos como gafanhotos. E para eles, também parecíamos gafanhotos. O que eles estavam dizendo? Que tanto eles olharam para o tamanho do problema, olharam para a força do inimigo, se menosprezaram diante do inimigo, e o próprio inimigo menosprezou aquele povo, menosprezou todos os 12 que foram lá. Aí de um lado nós temos os 10 aceitando o que o que o inimigo impôs a eles. No caso, os gigantes, o povo que morava lá. Eles aceitaram o que o próprio medo impôs a eles. E de outro lado nós temos apenas dois, que rejeitou o que o inimigo estava declarando a respeito deles, e o que eles mesmos, o que a carne deles poderia aceitar a respeito daquela situação. E eles ficaram, então,
apenas com a palavra do Deus Altíssimo. A terra prometida, ela não foi prometida por homem, ela não foi prometida por Moisés, ela não foi prometida por ninguém desta terra. Ela foi prometida pelo Senhor Jeová Jireh. O Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é o nosso Deus. Aí trazendo para nós, para os nossos dias de hoje, o que Deus te prometeu? O que Deus prometeu Deus a poderoso, você? Aleluia. Em primeiro lugar, a maior das promessas. Dessa a gente não pode abrir mão de jeito nenhum. Essa promessa a gente não pode esquecer de jeito nenhum. A maior das promessas, João 14, Jesus diz que ia nos preparar um lugar. E se ele foi preparar um lugar para cada um de nós, significa que ele volta. Glória a Deus. Ele volta para nos buscar, Aleluia, para que estejamos com Ele eternamente. Esta é a maior Deus das promessas. poderoso, Deus tem a aleluia. promessa de levar você Glórias para morar a com ti, Ele pela Senhor. eternidade. Aleluia. Deus poderoso e fiel, aleluia. Pela eternidade. Oh, Deus Aleluia. lindo, aleluia. Deus é tão lindo, tão maravilhoso. A gente Como o Senhor começou é a lindo. estudar uma lição na escola dominical, um assunto muito interessante sobre a eficácia, né, da palavra de Deus para o ser humano, e a palavra do Senhor, ela nos cura. Ela cura o nosso corpo, ela cura a nossa alma. E a gente vê que nós temos corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Só que tem gente, e rapidamente, só para você entender, o corpo é a parte física de cada um de nós, correto? É a matéria. A alma reúne as suas emoções, reúne tudo que você é, faz de você consciente de você mesmo. As suas emoções, né? As suas memórias, é sua alma. O espírito é o que nos liga a Deus. É o que nos torna conscientes de Deus. É o que nos liga e nos faz ter um relacionamento com o Senhor. Só que ontem conversando com um amigo, eu falei assim para ele, no meio da conversa, né, a gente chegou numa conclusão assim: tem gente, tem a tricotomia, tem a dicotomia. A tricotomia é o que defende que o ser humano ele tem corpo, alma e espírito. A dicotomia diz que o ser humano só tem o quê? Corpo e alma. No entanto, tem gente vivendo na dicotomia, sem um espírito, sem a ligação com Deus. Porque, repito, como eu já falei, o espírito é o que nos liga a Deus. O espírito é o que nos torna conscientes do Senhor. E tem gente vivendo na dicotomia, sem um espírito. Por quê? Porque ele decidiu se desligar de Deus. Meu Deus. Quem lembra lá de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5.
Desde o início do capítulo é tão linda essa leitura sobre essa leitura de 1 Tessalonicenses 5, desde o primeiro versículo. Mas eu quero, primeiro versículo lá. Não é necessário, irmãos, que eu lhes escreva sobre quando e como tudo isso acontecerá, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente, como ladrão à noite. Quando as pessoas disserem: tudo está em paz e seguro, então o desastre lhes sobrevirá, tão repentinamente como iniciam as dores de parto de uma mulher grávida, e não haverá como escapar. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão destas coisas, e não devem se surpreender quando o dia do Senhor vier como ladrão, porque todos vocês são filhos da luz e do dia. Não pertencem à escuridão e à noite. Portanto, fiquem atentos, não durmem como os outros, permaneçam atentos e sóbrios. À noite, as pessoas dormem e os bêbados se embriagam. Mas nós, que vivemos na luz, devemos ser sóbrios, protegidos pela, o quê? Olha só que interessante, pela armadura da fé e do amor, usando o capacete da esperança da salvação, porque Deus decidiu nos salvar por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar sua ira sobre nós. Cristo morreu por nós Cristo morreu por nós para que estejamos dispersos, ou dormindo, vivamos com Ele para sempre. Aí ele vai dizendo agora, aonde eu quero chegar. Animem-se e edifiquem uns aos outros. Aleluia. Irmãos, honrem os seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente em vocês. Eles dão orientações. Tenham grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho que realizam. E vivam em paz uns com os outros. Irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados, ajudem os fracos, sejam pacientes com todos. Eita, cuidem que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros e a todos. Chegando, estejam alegres. Estejam sempre alegres e nunca deixem de orar. O versículo 17. 18. Sejam gratos em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 19. Não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito. Com toda essa leitura que a gente fez, o que você entende? Não apaguem o Espírito. Tem gente que entende disso que é o quê? A gente tem que deixar a chama do Espírito Santo queimando em nós. Não apagar o Espírito é dar glória a Deus, aleluia, pular, rodopiar dentro da igreja. Não apagar o Espírito é o Pentecoste, é o fogo puro. É o reteté. É, o reteté.
Mas o que realmente significa não apagar o espírito? É não se desligar de Deus. Ei, Jesus maravilhoso, aleluia. Sabe por que muitas promessas não são cumpridas em nossas vidas? Porque nos desligamos de Deus. É, Deus. Optamos pela dicotomia, viver no corpo e na alma, sem uma ligação e sem a consciência de Deus. Eita, Deus. A pior morte de um ser humano é esta: viver Jesus. na alma e no corpo, sem Espírito. uma ligação com Deus, sem um relacionamento com Deus. Então, resumindo tudo que eu falei aqui, sabe por que muitos não têm as promessas do Senhor cumpridas em suas vidas? Porque esquecem que tem um espírito que não pode ser apagado, tem um relacionamento que não pode ser rompido, tem uma amizade que não pode ser quebrada, não é? Eita, Deus, aleluia. Que tremendo, Senhor. Todo aleluia. adultério é terrível, mas o pior deles é quando você traz Jesus com o mundo. Meu Deus. Oh Tiago Deus. 4, versículo 4. Adúlteros. Deus chama os amigos do mundo de adúlteros. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Aí ele diz: pois então, quem quer ser amigo, olha só a posição na qual nós nos colocamos. Quem quer ser amigo do mundo constitui-se, ou seja, você mesmo. Você faz de você inimigo de Deus. Ele fala: constitui-se inimigo de Deus. Você se torna inimigo de Deus. É forte. Então, muitas promessas não são cumpridas em nossas vidas. Provavelmente, eu chego até aqui, né? Provavelmente. E olha que isso daqui não está nem no esboço aqui que eu tenho montado. Deus nos traz até aqui, me fazendo lembrar dessa conversa com esse amigo meu que eu tive ontem, onde a gente fala: não apagueis o espírito. Que trono, Jesus. Não apagueis o espírito. Me faz lembrar dessa aula da escola dominical que eu ministrei sobre o corpo, alma e espírito. Espírito é o que nos liga a Deus, é o que nos torna conscientes do Senhor. Através dele temos um relacionamento com Deus. Então, às vezes não. As promessas não estão sendo cumpridas em sua vida, em sua casa, em sua família, porque você apagou o Espírito. Oh, Jesus. Você apaga o Espírito com o medo. Você apaga o Espírito com a incredulidade. Você apaga o Espírito colocando o inimigo, seja qual for ele, acima de Deus. Aí eu encerro essa mensagem dizendo: não apagueis Glória a Deus. o Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Não apagueis Glória o Espírito. A Deus, aleluia, Jesus. Repito, não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Aí eu leio o versículo 23 de 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. E agora, que o Deus da paz os tornem santos em Aleluia. todos os aspectos. Glória a Deus. E que o Espírito, olha aí, anota aí, que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O que isso significa? Que você não viva na dicotomia, desligado de Deus, só alma e corpo, sendo dominado pelas emoções terríveis, pelos desejos carnais.
desligado de Deus. Não, que o espírito, a alma e o corpo de cada um de nós seja mantido irrepreensíveis, tendo um relacionamento, uma ligação constante com Deus. Aleluia. Amém? Amém, glória a Deus e aleluia. Que tremendo, né? Que tremendo. Nós temos vivido uma situação e às vezes até em se tratando de situações individuais mesmo na nossa vida, onde a gente pode escolher. Gente, tudo é escolha e a gente se repete muito nisso porque não tem outra explicação. A gente pode escolher ver o pior cenário, como os 10 espias fizeram. Eles viram a perfeição da terra em primeiro lugar, aleluia. Eles viram que era uma terra que tinha tudo, era uma terra completa, uma terra que emanava leite e mel. Mas eles viram também os gigantes. E eles não pensaram como os dois, Caleb e Josué. Caleb e Josué viram tudo, viram também os gigantes, mas eles pensaram assim: a terra é nossa. O Senhor prometeu, Ele não mente. Então, estes gigantes serão só mais um obstáculo que a gente vai superar para tomar posse da nossa terra. Não, José e Caleb viram dessa forma, mas os 10, eles viram da pior forma possível. Eles imaginaram o pior cenário. Por quê? Porque eles já não tinham mais espírito, eles estavam desligados de Deus. E tudo que a gente tem vivido na nossa vida particular, um problema coletivo que o mundo está vivendo, isso é tudo nas mãos do diabo. Isso serve para nos fazer mesmo matar o espírito. Nós não podemos deixar isso acontecer. Deus começou falando desde cedo: mas olha, minha vida é muito difícil, eu tenho problema, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas se você tiver Deus, se você estiver ligado com Deus, não tem nada que Ele não faça. Aleluia. Queridos, eu tenho orado assim, eu tenho aprendido a orar assim, sabe? Para jogar fora a ansiedade. Eu já falei isso aqui com vocês. Para jogar fora a ansiedade, para jogar fora a dúvida, a incredulidade, tudo que vem, né? Com o medo. Tudo começa com o medo. Ele traz a família inteira, que eu já acabei de falar. Ansiedade, dúvida, tudo. Queridos, a gente se esvazia e nós não podemos ficar no automático, nós não podemos aceitar a frieza, porque um Deus que nos amou primeiro, aleluia, não vai deixar de fazer por nós tudo aquilo que Ele prometeu. E é maravilhoso uma mensagem como essa, porque tem gente que acha que promessa não se perde, não. Deus não mente mesmo, Ele não se arrepende, então eu faça o que fizer. O meu espírito vivo ou morto, eu ligado ou desligado com Ele, a promessa vai se cumprir. E não vai, não. Se você se deixar desligar de Deus, você perdeu as suas promessas. Isso é muito sério, então que nós venhamos a refletir e degustar essa palavra, guardar essa palavra completa. Ainda bem que fica aqui no YouTube separadinho, o pastor Henrique já está desmembrando, para que a gente possa ouvir várias e várias vezes. É necessário. Às vezes a gente ouve e fala: Senhor, que palavra linda, maravilhosa, e dali a pouco aparece um gigante diante de você e você já começa a querer titubear. Então, ouça novamente a palavra em nome de Jesus para não esquecer. Porque o que o diabo tem tentado fazer é assim, gente, as pessoas estão dando desculpas para não viverem as promessas do Senhor. O amor acabou, o amor de muitos se esfriou, então o meu amor por Jesus está desgastado. É assim como nos relacionamentos pessoais também. O amor no casamento está desgastado. E aí, queridos, com esse negócio de não é assim mesmo, é o tempo, a gente está enfraquecendo mesmo. Não vamos nos conformar com as coisas desse mundo.
Não vamos nos conformar com o que tem acontecido por aqui. Não vamos ficar vendo só o pior cenário. É como o pastor Henrique disse, usando tudo que está acontecendo. É coronavírus, é economia, é criança sem aula. São coisas terríveis acontecendo e a gente tem uma grande luta. Já passamos grande parte dessa luta e ainda vamos ter mais um pouco. Mas aí a gente pode repetir com todo prazer. Mas nós temos Jesus, aleluia. Eu não sei como, eu não sei que vacina, da onde que vai vir? Vai vir da China? Vai vir da Rússia? Vai vir da Universidade de Oxford na Inglaterra? Eu não sei, não me importa. Eu sei que a vacina é Jesus, eu sei que o milagre é Jesus quem faz, aleluia. E eu tenho orado assim, queridos. Às vezes eu preciso falar alguma coisa com o Senhor, eu preciso pedir, seja para minha família, seja para alguém que me pede oração. Eu falo, Senhor, em nome de Jesus, age nessa situação, Pai. Eu não sei como, eu não sei por onde, não sou eu mesmo que tenho que saber, não. É o Senhor, Ele que é o Deus do impossível, Ele é quem faz o milagre. Então, Senhor, a única coisa que eu sei é que eu acredito, é que o meu Redentor vive e reina. Então não importa qual seja o problema, é um casamento, é finanças, são dívidas, é coisa terrível acontecendo. Você fica desanimado, repreende esse desânimo. O Senhor falou conosco hoje, Ele nos fortaleceu, Ele nos renovou de forma gloriosa. Ele tirou as escamas dos nossos olhos espirituais. Aleluia. É muito forte. Tudo aquilo que Jesus, que o inimigo tinha colocado nos nossos olhos para nos cegar. Porque, gente, tem um ditado, né, famoso já, o pior cego é aquele que não quer ver. E é verdade mesmo. A gente às vezes fica ali, diante do problema, e é vítima. Porque eu tenho esse problema, eu sofro disso, eu sofro daquilo. Ei! Para de achar que o seu problema é o seu, só o seu, que é o maior do mundo. Não é, não. Tem gente vivendo situações muito piores por aí e com um semblante feliz, com um sorriso no rosto, porque está ligado a Jesus. Não matou o espírito. Esse é o segredo. Aleluia. Então, em nome de Jesus, queridos, vamos seguir em frente. Vamos orar, vamos crer, porque Jesus é fiel. Ele não mente. Pastora, mas está demorando muito, está demorando muito. Eu já disse isso, a gente tem que aprender. Não importa qual seja o tempo, não importa qual seja o dia, a vitória vai chegar. A porta vai se abrir. Não é a pastora Glaucia que está falando, que está prometendo. Eu não posso assinar nada. Eu não posso resolver a sua vida de maneira nenhuma. Eu só posso orar por você. Mas quem resolve é Jesus. Quem resolve é Jesus, Ele não se atém a horário. Olha que gostoso, gente, saber que Jesus não precisa de votos de uma população para poder fazer. A gente vai ter eleição daqui a pouco e os políticos falam, me dê uma chance, vote em mim para que eu possa fazer isso e aquilo por você. Jesus não é assim, Jesus se basta. Aleluia. Ele se basta, Ele é poderoso, Ele faz. Eita, Deus lindo e maravilhoso. Meu Deus, que coisa linda. Como é bom a gente ser dependente desse Deus. Aleluia. Queridos, vamos orar em nome de Jesus. Que Deus lindo e poderoso. Ai, que coisa tremenda. Aleluia. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, aleluia, Deus santo e poderoso, obrigada, meu Deus, obrigada, aleluia. O Senhor está ressuscitando a cada um de nós no dia de hoje. Pai querido, aqueles que poderiam estar, Senhor, muitas vezes, como a gente costuma dizer, espiritualmente doentes, cada um num nível de doença, muitos chegando já à UTI. Meu Deus, mas o Senhor hoje colocou a mão sobre nós. O Senhor, pela tua misericórdia, nos ressuscitou. O Senhor está dizendo para cada um de nós, filhos, eu não quero que vocês morram. Aleluia, espiritualmente.
Obrigada, Senhor. Obrigada, porque o Senhor está nos fortalecendo, as promessas vão continuar se cumprindo, porque o nosso espírito não vai morrer. Aleluia. Senhor, que nós tenhamos dentro de nós essa chama acesa, ardente, Pai querido, essas labaredas do Teu Santo Espírito, como nós louvamos hoje. Que nós tenhamos dentro de nós, Pai, a certeza da vitória, para nós, para os que estão ao nosso redor, aqueles por quem nós intercedemos, a quem nós amamos, meu Deus, para os nossos irmãos de congregação, aleluia, e até para os nossos inimigos, que muitas vezes a gente não lembra deles, mas esse Deus é maravilhoso e vai nos fortalecer tanto, aleluia. O Senhor vai nos fortalecer tanto, a ponto de nós termos a coragem de orarmos até por aqueles que nos querem mal. Meu Deus, que nós possamos, aleluia, que nós possamos não. Na verdade, o Senhor hoje abriu, escancarou os nossos olhos espirituais. E sim, que nós possamos continuar com eles abertos. Porque o diabo todos os dias, a cada minuto, tenta nos colocar vendas. Para que a gente, vendas nos olhos, tampões nos ouvidos, para que a gente não venha ouvir a sua voz. E o Senhor está dizendo sempre para cada um de nós, aleluia, eu sou contigo, não temas, aleluia. A todo tempo na tua palavra o Senhor diz, o Senhor reforça que nós não devemos temer, aleluia. Meu Deus, então nessa manhã, no dia de hoje, todo medo caiu por terra, dando lugar ao amor verdadeiro que nós temos que sentir ainda mais por Ti, porque o Teu amor por nós é incondicional, mas o Senhor nos amou primeiro, aleluia, e nós vamos Te amar mais e mais. Esse amor, como está escrito na Tua palavra, aleluia, 1 João 4,18, é o amor que lança fora todo medo. Através desse amor, nós poderemos suportar as lutas, sim, porque teremos sempre a certeza da vitória, porque teremos sempre a certeza de que não estamos sozinhos, não estamos desamparados, aleluia. Deus, como o Senhor é lindo. Pai, o Senhor hoje renovou, mas de uma maneira tão profunda, a nossa esperança, aleluia. Isso, Senhor, é algo que não tem preço, é algo melhor do que... Essa é a nossa vacina, aleluia, glórias a Ti. Essa é a vacina verdadeira, é a vacina que nós precisamos, Pai, para viver, Senhor, glorificando, honrando o Teu santo nome, aleluia. Oh Deus lindo, Deus fiel, Deus poderoso, Senhor, nós Te amamos, nós Te adoramos, louvado e engrandecido seja o Teu santo nome. Assim, Paizinho querido, nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus, amém.